Olá, pessoal, sejam bem-vindos a Expo Supermercados. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Reforço, como sempre, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, junte-se a nós. Gostando do nosso material, dá um like, faça seus comentários, é muito importante para nós. Eu quero agora agradecer os nossos anfitriões, Carol e Fabrício Taniguchi, que estão aqui entregando conteúdo para vocês de uma maneira muito simples, prática e adequada. E até, antes de passar, existe tributação descomplicada? Parece que é um contrassenso, né? Se a tributação, o pressuposto é complicado, né? É complicado no mundo inteiro. Agora, no Brasil, a gente deu um jeito de ficar um pouco mais complicado do que precisaria. Só piorou um pouquinho, mas eu tenho hoje... uma boa notícia. Com a BIS fiscal, a tributação fica descomplicada. Isso é um tema muito importante, porque impacta no lucro. Diretamente no lucro, né, Fabiano? Diretamente. Eu estou curioso e espero que vocês também estejam aí. Fiquem à vontade aqui para fazer os comentários. Todas as perguntas, se possível, dentro do tempo, serão respondidas. Aqueles que não forem respondidas, entre em contato conosco. Tem os canais aqui da Mix Fiscal para aproveitar essa turma que tem experiência de 20 anos ou mais. São 20 anos nessa praia, né? É isso aí. Só atendendo varejista. Então tá, muito obrigado. Fique. A casa é de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. A gente quer dizer obrigado para vocês, né, Carol? Exatamente. Olá, varejista. Sejam bem-vindos, então, agora a esse assunto, né? Tributação descomplicada para o varejo. Gente, todo mundo sabe que imposto, quando fala de imposto, todo mundo já arrepia. Quando fala de tributação, principalmente no Brasil, arrepia mais ainda, né? Porque não é fácil, e principalmente para o varejista que tem ali na casa dele, na loja dele, aqueles milhões de itens e aquela tributação mudando dia a dia, né? Que não é só PIS, COFINS, ICMS, né? São mais de 64 campos de impostos que ele tem que atualizar. Mas o Fabrício vai falar como descomplicar isso, e a gente já tem tentando, já está falando, né, Fabrício, há algum tempo sobre tributação, trazendo conteúdo nos nossos canais aí para você, varejista. E é muito gostoso quando a gente vê o retorno de vocês. Eu quero colocar aqui algumas mensagens que a gente recebe. Aliás, a gente se esforça muito para conseguir traduzir uma coisa que é complicada de uma forma muito simples, né? Exatamente. Você já foi para dentro de loja? Você já botou luva de boxe? Gente, eles me fazem fazer cada uma. Ela se sujeita a pagar os micos em nome da equipe, né? Porque eu faço questão de traduzir a língua tributarista, que deve ser um idioma à parte, para que fique claro e fácil do varejista, do supermercadista entender, né? É verdade. Então eu estou me sujeitando a essas coisas. E está funcionando? Está funcionando, está funcionando. Mostra que está funcionando, é isso daí. Olha lá, a gente recebeu mensagem dos queridos, do Matheus Ferreira. Quer ler, Fabrício? Gente, eu não enxergo daqui ali. Mas... Que legal. Ó, o pessoal aí está dizendo... Cadê? Eu vou ter que chegar perto. Carol, você fica aí que eu venho para cá. Então, a gente... A Cláudia falando com a gente também. A Cláudia dizendo que faz diferença essa dinâmica de trabalho na loja. Desde que começou a trabalhar, mudou a dinâmica dela. O Matheus Ferreira dizendo que é cliente nosso, que acompanha as lives, que conseguiu mudar muita coisa no supermercado. A precificação estava errada e agora ela tá legal. O que era crédito, o que não era crédito. Então ficou muito bacana esse retorno do pessoal, né? A gente tem, além do Matheus... Tem a Michele Guimarães. Michele, vamos botar a Michele. Tem a Cláudia, tem a Késia. São muitas, eu escolhi 4 para não ficar... Isso, a Michele está aqui, ó, trabalha nessa área, sei o quanto é complexo esse assunto. Ótimo dia, que legal, acompanhe, parabéns, traz o assunto de uma forma bem leve. É exatamente isso que a gente está trabalhando, é para exatamente traduzir uma coisa que é tão complicada e trazer isso de uma forma leve para o varejista, né? Pois então, agora é a hora. Descomplique, Fabrício. Vamos lá, descomplique a tributação. Vamos descomplicar a tributação. Bom, pro pessoal coisa, aí. Quando a gente fala de tributação, a gente fala de descobrir as regras. Primeira coisa, eu tenho que saber as regras, né?
Eu vou jogar um jogo, eu tenho que saber as regras desse jogo, eu tenho que saber quais são as regras, eu vou andar na estrada, eu tenho que saber qual é a velocidade máxima permitida, as regras de trânsito. Quando você está jogando o jogo do varejo, você precisa descobrir quais são as regras a que você está se sujeitando. Bom, no trânsito nem sempre as regras são obedecidas. No varejo é assim? Nem no trânsito e nem no varejo. Às vezes você tem regras que você precisa seguir. Você tem regras de produtos que são tributados, produtos que são isentos, produtos que têm redução de base de cálculo, produtos que têm alíquota diferenciada, crédito presumido, crédito otorgado. Tem um monte de regra e nem sempre é fácil o varejista descobrir quais são essas regras e como aplicar elas no produto corretamente. Uma das coisas que a gente percebeu ao longo desses anos, a gente fez uma pesquisa estatística e a gente percebeu que de 100% dos erros de venda com tributação errada dos varejistas, 85% dos erros ele não tinha a ver com pegar uma tributação que eu errei para aquele NCM, por exemplo, o código, que é o código que diz o que é aquele produto, né? O NCM ele diz o que é o produto. Grande parte das vezes, o problema ele está exatamente, 85% das vezes está em eu colocar o NCM errado aquele código de barras, o NCM errado aquele produto. Quando a gente faz isso, quando você erra o NCM àquele produto, você muito provavelmente vai errar a tributação daquele produto. Então, descobrir a regra não é algo fácil. Desde 2005, a gente então vem trabalhando para entregar essas regras direto no cadastro do varejista. Então ele vende lá 10, 5, 20, 30 mil itens, a gente já pegou lojas com 200 mil itens, e a gente consegue, então, colocar essas regras dentro do cadastro todos os dias. Por que todos os dias? Porque todo dia a lei está mudando, a regra está mudando. Todo dia eu tenho produtos novos, a gente tem uma média de 200 cadastros novos por loja, por dia. Você imagina? Por dia não, por mês. É muita coisa, item novo todo dia, regra nova todo dia. Então, impossível fazer isso manualmente, manualmente. Então, descobrir a regra era algo absolutamente complicado e a gente, então, conseguiu entregar isso direto no cadastro. Agora, só descobrir a regra, isso não é suficiente, porque além da regra, o que acontece é que assim como no trânsito as pessoas vão a mais de 60, onde tem uma placa dizendo que era 60, vão a mais de 100, onde a placa está dizendo que é 100. Estaciona onde não pode. Estaciona onde não pode, ultrapassa pela faixa que não deve. Assim como essas coisas acontecem e as normas não são seguidas na vida real, na tributação é a mesma coisa. Você tem lá uma norma que diz que esse produto deveria ser tributado a 18%. Mas nem sempre ele vai ser recebido do seu fornecedor com aqueles créditos, com aqueles 18%. Então, nem sempre a norma é respeitada pelos fatos da vida real. Às vezes você tributa mais do que precisa, às vezes vem um crédito menor do que o necessário, às vezes vem substituição tributária quando era tributado, às vezes vem tributado quando era substituição. Chega, gente, estou com dor de cabeça. Nem sempre os fatos batem com as regras. Não é fácil. E o que acontece quando esses fatos vêm diferente da regra? Você começa a perder referência de como gerir a sua loja. Você acha que aquele preço está bom e não está. Você acha que vai sobrar lucro e não sobra. E acaba gerando... Aconteceu comigo, na minha loja. Acaba gerando um monte de ilusão no varejista. Agora, eu não sei se você já está acompanhando a gente há algum tempo, uma coisa que você precisa reconhecer. Essa equipe que está com a gente é demais. Toda vez que a gente vai ter uma apresentação, eles fazem questão de se superar. É um vídeo diferente, uma animação mais criativa, e eles se superaram dessa vez. Fizeram um mini-metragem, com toda a cara de pau que só a Carol tem. Carol, Eliel, Marquinhos, Camila, essa turma tá de parabéns, eu quero dizer obrigado para eles. Eu queria pedir para a produção, então, soltar esse videozinho para mostrar
como que as pessoas acabam se enganando quando não entendem o reflexo da tributação errada no seu varejo. Vamos lá? Gente, vocês viram só? Pois eu, com toda essa complicação que você falou, eu era uma varejista. Você já estava gastando dinheiro por conta. Estava gastando dinheiro por conta. Gente, obrigado. Essa equipe é fantástica. E de uma forma lúdica, de uma forma engraçada, de brincadeira. A ideia é mostrar exatamente como que às vezes você trabalha um mês inteiro achando que vai sobrar dinheiro e, na verdade, você não percebe que tem um monte de ralo de dinheiro indo embora porque a tributação está errada. Eu queria, então, agora, começar a falar sobre três tópicos que a gente precisa prestar atenção toda vez que a regra tributária ela não é seguida na sua loja. O que pode acontecer, o primeiro tópico que eu quero falar é sobre os problemas operacionais que uma nota fiscal diferente da regra pode trazer para a sua loja. Imagina você então pega um produto que você sabe, a regra te diz que ele deveria ser tributado a 18%. E ao invés do fornecedor mandar a nota 18%, ele mandou, sei lá, 12%. Por qualquer razão, ele errou, ele botou um NCM errado, ele botou um NCM inadequado, e isso então gera uma divergência entre a nota fiscal e o seu cadastro. Você sabe o que acontece na grande maioria dos softwares? Eu não sei, você que está assistindo a gente, eu queria que você pudesse, digita aí nos comentários quais são os softwares que vocês estão usando. E se o software de vocês faz isso que eu estou dizendo. Muito software, ele acaba fazendo o seguinte, olha, se a nota veio 12 e a norma é 18, proíbe a entrada. Não pode dar entrada. Então, porque eu tenho um problema que é fiscal, eu talvez agora tenha um problema que vai ser um problema comercial. É uma ruptura. Quer dizer que você vai devolver a carga de mercadoria que era para ter vindo com 18 e veio com 12. Você vai abrir mão de uma mercadoria essencial na sua loja? Você vai deixar de vender um produto que é classe A na sua loja? Então, às vezes, para você não ter um problema fiscal, você teve um problema comercial. Acontece que esse problema comercial é muito pior do que o problema fiscal. Um problema comercial, ele pode gerar uma imagem errada, as pessoas podem ir até a sua loja e falar, essa loja não tem nada, porque ele não encontrou aquele item que ele queria. Um item que ele não tem, ele generaliza e diz assim, a loja não tem nada. Então, quando você tem um problema operacional, um problema de diferença entre o que dizia a norma e o que veio na nota fiscal, você precisa saber o que fazer. Via de regra, as pessoas tomam as decisões mais inadequadas. Uma delas é devolve a mercadoria.
A outra sabe qual? Solta aí o videozinho do lançador de nota aí, desavisado. Mostra aí o que esse pessoal... Olha o que essa turma aprontou dessa vez. Esse pessoal não tá valendo nada, hein? Esse pessoal da produção tá judiando. Gente, exatamente... Tomara que não tenha sido o menino lá da minha loja, Fabrício, do meu fiscal, Fabrício. O que acontece é isso, às vezes as pessoas, para poder dar entrada na nota, ela vai lá e erra o cadastro. Ela diz assim, o cadastro é que está errado. A regra é que está errada, não é o fato. É a regra que está errada. Então eu vou lá e altero o cadastro e tento dar entrada de novo, fingindo então que não tem divergência. Agora o cadastro está 12 e a nota vem com 12. E aí ele dá a entrada feliz da vida, achando que ele não teve mais problema. Sabe qual é o grande problema disso? É que quando ele faz uma operação e dando a entrada com 12% de um produto que era 18%, por exemplo, ele está aumentando o custo da mercadoria. E o dono, se não souber disso, não vai repassar esse custo, ele não vai saber desse aumento de custo. Ter essa entrada com divergência vai aumentar o custo da mercadoria na loja. O que seria esse custo maior? Como é que eu vou... Explica aí pra gente, fazendo favor. Nem todo mundo entende não, isso, eu não né? entendi. Como que vai ficar esse custo? Marquito, me acompanha aqui então, que agora eu vou explicar. Eu vou tentar mostrar de uma forma muito simples como é que a gente vai... Como é que vir com menos crédito aumenta o seu custo. Eu vou tentar traduzir isso da forma mais simples, como a gente sempre faz, mas eu vou fazer isso com exemplos concretos, com dados reais. Imagina que você tem, eu vou ver, será que essa cor aqui dá para ver? Imagina que você compra um determinado produto por, vou botar aqui, R$1.000. R$1.000, dá para ver esses R$1.000? Dá, vou botar aqui um azulzinho. Imagina então que você deveria ter recebido R$180, mas na verdade você recebeu 12% de crédito, que sobre R$1.000 é igual a R$120. Você vai vender esse produto por, digamos, R$1.300. Ixi, ficou apertadinho. Vendi por R$1.300 e quando você vende, a regra diz, bom, você tem que vender ele a 18%, não era 18% aqui a regra, aqui continua sendo 18% e agora 18 de 1.300. Carol, Eliel, vamos fazer essa continha aqui para mim? Aproveita que ao vivo é a melhor coisa do mundo. Então, mas você já viu ali no vídeo que para fazer conta não era boa, né? Eu fiquei iludida. Faz aí a conta, Eliel, fazendo favor. Gente, vamos lá. Eu pego 18% de 1.300. Gente, ninguém deu um grito ainda. Não, tá saindo. Tá saindo, eu acredito, eu tenho fé. 234. Você tem certeza? Muito bem. 234. Se eu tenho um crédito de 120, eu vou fazer 234 menos 120 e vou descobrir quanto que eu tenho que pagar de ICMS no final dessa operação. Vamos lá, 234 menos 120 é igual a 114. Então, numa operação em que eu adicionei R$300, desses R$300 eu vou tirar 114 de crédito, quando a norma, a regra, dizia que de 234 eu poderia tirar R$180. Então, de 114
eu poderia ter um valor menor, R$60, então ao invés de 114, eu poderia pagar R$54. Olha a diferença, eu tenho que pagar 114 quando deveria pagar 54. Eu estou sendo onerado em R$60 nessa operação porque o meu fornecedor deixou de me mandar a nota correta. Percebe como o seu custo está maior? Você está tendo que pagar mais. Eu estou fazendo isso de um jeito mais simples, não é a melhor técnica. O que eu estou mostrando é que, de uma forma financeira, você está sendo onerada porque está recebendo menos crédito do que devia. Então, quando você entende isso, você entende que você precisa monitorar a divergência de nota fiscal entre o que veio no documento e o que a norma dizia que era o certo. Se a norma diz 18 e ele mandou com 12, você tem uma consequência. A consequência é você está perdendo R$60 naquela operação. Então, saiba as consequências das divergências. Saiba as consequências da divergência. Você quer ver uma outra consequência? Bom, se eu não der entrada, se eu devolver a nota, eu me livro do problema de ter uma divergência, mas também me livro da venda daquele produto, porque eu não vou ter aquele produto em estoque. Eu não posso ter ruptura na minha loja. Se você der entrada com erro, você sabe que tem um custo maior, mas tudo bem. E se você conseguir, então, curioso, né, como as coisas são, eu estava, antes de descer aqui para o estúdio para fazer essa palestra, eu estava numa reunião agora há pouco, e nessa reunião eu estava com o pessoal de Minas, e um consultor de TI bastante conceituado em Minas, ele estava exatamente mostrando isso, como é importante a gente saber o que fazer quando vem essas divergências, e ele dizia assim, olha, devolver a nota, devolver a mercadoria é um problema, porque quando você devolve, você gera ruptura na loja. E ele disse que teve exatamente um problema assim com uma grande fabricante de bebida. E quando teve esse problema, qual foi? E claro, o problema não era com a fabricante, era com o atacadista que estava vendendo para aquela loja, mas aquele atacadista emitiu uma nota fiscal faltando crédito. E aí, porque estava faltando crédito, a iniciativa das pessoas que estavam dando o lançamento da nota era: não consigo lançar a nota, não posso dar entrada nessa nota, eu preciso dar entrada, olha, vamos errar o cadastro para poder dar entrada na nota. Ele falou, levantou a mão e falou, não vai errar o cadastro não. Não vai errar o cadastro não, vamos lá, vamos conversar. O que ele fez? Falou com o fornecedor e pediu então uma nota fiscal complementar do crédito. Pronto, resolvido. Aquele seu custo de R$60 que você teria, agora você não tem mais. Porque veio o crédito que faltava. Veio os R$60 que estava faltando. Mas se você não tem essa informação, você não pode ir atrás você não pode nem pleitear isso, ligar para o fornecedor. Ter a informação faz com que você possa agir. Você possa agir na direção certa. E corrigir o preço. E aí também, você, né? Então, bom, se eu ia vender por 1.300 e ia me sobrar aquela margem que eu esperava, depois que eu corrigir, a minha margem vai ser verdadeira. Mas se eu não corrigisse, se eu não recebesse aquilo lá, eu achava que ia ficar com dinheiro e ia ficar com R$60 a menos. Então é isso, saber a tributação e analisar e monitorar os documentos versus essa regra, essa norma, te ajuda a conseguir pegar de volta os créditos que ficaram faltando. Fabrício, eu tenho que olhar nota? Olha, nem sempre você vai conseguir resolver do ponto de vista fiscal, nem sempre a pessoa vai ter critério, conhecimento, pessoa do lado de lá, para poder então saber que ela precisa emitir uma nota complementar. Às vezes, a solução talvez não seja fiscal. Você pode resolver isso do ponto de vista comercial. Eu preciso desses R$60 de volta. Se você não vai me mandar uma nota complementar, dê um desconto na minha fatura, no meu boleto. Uma bonificação? Me dê uma bonificação e você então resolve isso do mesmo jeito.
Carol, você como varejista, se você receber 60 em crédito fiscal, ou 60 em bonificação, ou 60 em, de repente, em desconto no boleto, para você é 60, não é? Não faz diferença. Tá tudo certo, mas eu quero o meu 60. Você quer eu o não seu quero 60. o meu prejuízo de 60. É isso. Senão você trabalha o mês inteiro achando que vai comprar a sua lancha e no final do mês faltou aqueles 60 que você contava com ele. E de 60 em 60, né? Vai a lancha embora. Vai a lancha embora. Vai a lancha embora. Bom, você me fez uma pergunta muito importante. Como é que eu faço, então, para ficar rastreando esses créditos? Como é que eu faço para ficar rastreando quanto que cada fornecedor, de repente, se aquele fornecedor está me devendo um crédito e quanto? Não dá para ser nota a nota. Quer dizer, de alguma forma precisa ser nota a nota, mas não você ou não alguém operacionalmente fazendo isso. É caro mão de obra para isso. Então, o que a gente fez? Na nossa plataforma, a gente expandiu o escopo do nosso trabalho. Além da gente olhar só para o cadastro, a gente também está olhando agora para o seu movimento de entrada e saída de mercadorias. Então a gente olha as entradas, olha as saídas e para cada documento emitido contra a sua loja, a gente faz uma análise e diz assim, olha, aqui tem uma divergência, aqui está faltando R$60, ali está faltando R$40. De todos os meus fornecedores. De todos os seus fornecedores. E para facilitar a sua vida, que eu sei que é corrida, o que a gente faz? Um relatório. A gente faz um relatório e te diz uma lista de quais são os fornecedores, quanto você comprou deles e quanto cada um está te devendo de crédito. Se ele vai te emitir uma nota complementar, se ele vai te dar desconto, você negocia com ele, mas pelo menos você vai negociar sabendo o valor que ele está te devendo, quais foram as operações, quais foram as notas fiscais, exatamente, tintim por tintim, quanto cada fornecedor Agora deixa eu te deve. perguntar uma coisa. Só vendo o cadastro, eu consigo esse relatório? Não dá. Só ver cadastro, você só vê a regra. Você precisa, então, monitorar suas entradas para você poder, então, monitorar como que eles estão emitindo as notas fiscais. Então, a gente fica monitorando essas entradas para você, a gente monitora essas entradas e mostra todas as divergências que você tem. E melhor, nem sempre aquele profissional que a gente viu da sua loja, que estava dando entrada naquela nota fiscal, nem sempre ele tem capacidade ou conhecimento suficiente para saber o que fazer, como escriturar cada nota, as divergências que vêm. Então, além da gente falar que tem a divergência, além de eu quantificar e fazer um relatório para você ir atrás disso do ponto de vista comercial, a gente ainda vai sugerir como que ele deve escriturar cada nota fiscal. Cada item da nota, mesmo aqueles que vêm com divergência. Como que ele vai fazer para ter para resolver o problema dele e não criar outro? Por isso que é descomplicado. Você está me descomplicando tudo. A ideia é exatamente tirar os obstáculos que emperram tanto a operação quanto o resultado. E agora a gente vai para o segundo tópico do nosso papo de hoje. O primeiro tópico, então, era um problema operacional. O segundo tópico era um problema, agora, de desperdício. Desperdício de dinheiro. Eu vou chegar pertinho agora para falar. Eu vou chegar pertinho, cadê? Vou chegar aqui. Marquito, vamos lá. Desperdício de dinheiro, gente. Você quer ver a coisa mais simples, ou mais direta? É impressionante como a gente roda e processa milhares de clientes todos os dias. A gente, então, está atendendo lá 3.200, 3.500 lojas todo dia. E é impressionante como ainda, mesmo com integração, às vezes é porque ele botou um produto novo, às vezes é porque ele teimou dizendo que aquele produto era diferente do que de fato é, ele achava que era sanitizante quando era sabão em pó, ele achava que era sabão em pó quando era sanitizante, ele achava que desodorante era demaquilante, olha, dá para complicar demais. E às vezes por isso, as pessoas continuam vendendo itens, tributando sem necessidade, itens que a lei já dizia que não precisavam tributar, ou tributando mais do que precisavam. Você já viu isso antes? Fabrício,
É verdade. Nem sempre o dono está atento a isso. Exatamente a semana passada aconteceu, eu estava ali com o pessoal do Sucesso e a gente estava ali na hora do almoço e começamos a conversar e a gente estava com um problema de um cliente nosso da Mix Fiscal, não sei por que motivo, ele estava tendo que fazer uma atualização no software dele. E aí ele precisava, ele estava tributando o feijão. Feijão. O feijão, mas eu vou falar uma coisa, no estado dele não se tributa o feijão, o feijão era isento. E ele mesmo com feijão isento estava tributando isso. Estava tributando a 7%. E a equipe avisou. A equipe avisou e ele tinha assim, acho que era 5, 6 lojas. Imagina o prejuízo, Fabrício, ele pagando... Não, mas ele corrigiu depois que a equipe avisou. Então, não queria corrigir. Esse era o problema, ele não queria corrigir. O dono não, né? Porque até ali era a pessoa que cuidava ali do cadastro. Exatamente. Aí ele falou assim, não, daqui 25 dias... a gente vai atualizar e vai estar tudo em ordem e aí sim a gente faz a correção. Durante esses 25, vamos tributar mesmo, vamos deixar assim. Pois é, isso é um dos maiores absurdos, na minha opinião. Claro que eu liguei para ele, meu amigo. Querido, você está sabendo que o seu funcionário está fazendo igual fizeram lá na minha loja? Estão tributando sem precisar. É impressionante como é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Precisa. Às vezes as pessoas continuam tributando itens sem necessidade. Sabe quem que adora isso? O fisco. O fisco adora quando a pessoa está jogando dinheiro fora porque de repente insistiu. Agora você vê, quem tomou a decisão de continuar tributando o feijão certamente não tem ideia do impacto disso no final do mês. Imagina, tributando... 5 lojas, quanto não vende de feijão? É feijão, não é pirulito, não. É feijão, é feijão. Pessoa vendendo feijão que vende demais e tributando assim, não, daqui a 25 dias. Gente, 25 dias é muito dinheiro que ele vai jogar fora. Não pode cair nessa cilada. Sabe o que acontece? Às vezes... o pessoal já está dizendo aqui que tem vídeo de novo. Gente, solta o vídeo do Fisco Feliz da Vida, então, com o Homem do Feijão. Solta o vídeo aí, galera. Oh, yeah! Oh, yeah! Feijão por 25 dias. 25, o Fisco Feliz da Vida, com 25 dias recebendo imposto do feijão sem precisar. Gente, o Fisco adora. Toda vez que você enxergar, de agora para frente, você descobrir um item que você tributou sem necessidade, você vai lembrar do Fisco. Oh, yeah! O Fisco só feliz da vida fazendo oh, yeah para cima de você. O que acontece é que nem sempre as pessoas que são responsáveis por tomar essa decisão são os donos ou aqueles que estão diretamente interessados no resultado final. Se você, então, não se preocupou com o resultado, se você não está nem aí, ligou o dane-se, né? Eu não estou nem aí para o resultado final, vai acontecer de tomar decisões como essa. Eu continuo tributando itens que eu não precisaria tributar. Isso é desperdício. Não, eu não mais. Você não. Eu não mais, eu já adquiri a ferramenta aí. É o Homem do Feijão. Já descobri. É o Homem do Feijão. Gente, lembra disso. Lembra do Fisco fazendo oh yeah. Nunca mais joga esse dinheiro no lixo. Esse dinheiro é seu por direito. O Fisco o Fisco é proibido. Sabia disso? O Fisco é proibido de ficar com esse dinheiro. Ele só não devolve de forma automática porque PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social são tributos sujeitos a lançamento por homologação. E, portanto, o Fisco ele tem 5 anos para fingir que não viu. Claro que ele já sabe que você pagou a mais e ele finge que não viu. Já sabe, porque se eu pagar a menos, ele também... Ele vem atrás. Exatamente. Se você pagar a menos, aí ele diz assim, o princípio da legalidade, da estrita legalidade, eu tenho direito de ficar com esse imposto. Se pagar a mais... ele usa o lançamento por homologação, o prazo de 5 anos para dizer não vi. Agora, se você corrigir, ele na hora te devolve o crédito. Qual é o grande problema?
O grande problema é que, para corrigir, você primeiro tem que saber a lei. Segundo, tem que ter ferramenta para corrigir do jeito certo. Mas, por mais que você resolva isso, tem um terceiro problema, que é você nunca vai pegar esse dinheiro de volta. O cliente ele vai embora com o seu dinheiro. O cliente ele vai embora com o seu dinheiro. Eu queria mostrar qual é o efeito disso. Eu não sei se as pessoas entendem do ponto de vista financeiro qual é o impacto de uma tributação feita desnecessária. A gente mostrou um caso real, concreto, que é o caso do feijão. Mas além desses casos, você tem uma série de outros casos que são pequenos, sabe? Que o feijão é assim, é brutal, né? Mas tem muitos casos que eu brinquei, é o pirulitozinho, é não sei o quê, um produtinho que não vende tanto, mas você vai somando, isso vai corroendo o lucro do varejista. Por isso que vende, quando vai ver... Não sobrou. Não sobrou dinheiro. Aquela lancha foi embora. A lancha foi embora. O que acontece é que você tem dois tipos, eu queria mostrar isso, você tem dois tipos de processo entre a loja e um escritório contábil. Dois tipos de processo. Um primeiro tipo de processo é aquele em que o escritório ele gera o SPED fiscal na loja, gera o SPED contribuições na loja, entrega para o fisco exatamente da forma como ele tirou da loja. Quando ele faz isso, ele está aproveitando toda a tributação da forma como veio no cadastro da loja. O grande problema é quando você tem um segundo tipo de processo. O segundo tipo de processo é assim, eu pego o SPED fiscal. Eu só pego o SPED fiscal da loja. E aí, escritório contábil, ele gera o SPED contribuições a partir da base de dados do escritório. Quando ele faz isso, a loja vendeu, por exemplo, sem cobrar tributo, sem cobrar o PIS e COFINS sobre determinados itens. Mas o escritório calculou o seu imposto, incluindo aquela venda na sua base tributada de PIS e COFINS. Então você não recebeu o dinheiro do seu cliente, mas pagou sobre ele. Quando você faz isso, você então está abrindo mão do seu resultado. A lancha que você já estava sonhando que ia chegar, ela vai embora porque você está devolvendo em forma de tributo uma série de receitas que você recebeu dentro da sua margem de produtos que você não estava preparada para cobrar do seu cliente. Então isso é puro desperdício. Não faça isso. Não tribute desnecessariamente. Quando você tributa desnecessariamente, é dinheiro queimado, jogado fora. Você até pode resolver ele, mas para resolver você precisa conhecer a regra. E você precisa de ferramenta, então você precisa da Mix Fiscal. Eu já falei então de problemas operacionais. Eu já falei do problema, então o problema operacional significa em aumento de custo. Eu falei do problema de desperdício, quando você tributa sem necessidade um determinado item. E eu quero falar agora do terceiro tópico, que é aquele problema em que você... É o oposto desse segundo, né, quando você tributa sem necessidade. É aquele caso em que você não tributa um item que precisaria tributar. Então, esse item, eu achava que ele não tinha imposto. Você achava que não tinha imposto. Mas ele tinha. E aí ele tinha imposto. Quando você tem casos como esse, você se coloca numa situação muito difícil. Estou na roça, Fabrício. Você pensa o seguinte, aquele caso em que você tributa sem necessidade, eu preciso voltar nele para mostrar. Você tem a seguinte situação, você está jogando dinheiro fora e esse é um primeiro problema. O segundo problema é que além de jogar dinheiro fora, você está colocando no seu preço esse tributo. E quando você coloca no seu preço um tributo desnecessário, você corre o risco de ficar com uma imagem de careiro. Imagina que você então ia vender aquele item por, sei lá, R$10. Eu comprei a 8, vou vender a 10. Eu comprei a 7, vou vender a 10. E de repente você
descobriu, você achava que tinha que tributar 18% de ICMS, tinha que tributar 9% de PIS e COFINS, e agora então você fala, não, quer saber, não vai sobrar dinheiro suficiente, eu não vou vender a 10, eu vou vender a 12 reais. E você coloca 12 reais e o seu cliente então começa a encarar, se aquele item for um item notável, ele encara a sua loja como o careiro do bairro. Você está tributando, você acha que precisa botar um preço maior, porque acha que tem um imposto, que a lei diz que não tem. Imagina o tal do feijão, ele vai ficar mais caro. Olha isso, feijão, você vai botar um preço para acobertar aquele 7% que ele estava tributando. Porque não é, né, um parênteses aqui, não é todo o estado que o feijão não é tributado, tá, gente? No estado dele é isento. Então, quando você tem uma situação dessas, você coloca um preço imaginando que tem uma carga tributária que não teria. Então, o seu preço fica maior, mais caro. Quando o seu preço fica mais caro, você corre o risco do cliente perder não só o valor do ICMS que você colocou sem precisar, você corre o risco de perder também... De espantar o cliente. Não só a venda dele, não só a venda, eu não vou levar esse feijão. Você pode perder o cliente. O cliente ele pode nunca mais comprar na sua loja, porque ele vai dizer assim, eu não volto mais aqui, olha o preço desse feijão, ele está me roubando, é muito caro. E ele vai embora e não volta mais. Você acabou de deixar ele de bandeja para o seu concorrente, porque você simplesmente achou que tinha que tributar um item que não precisava e você ficou fora de preço. Fabrício, como a tributação correta interfere absurdamente na precificação e no sucesso ou insucesso de uma loja, né? Gente, então, quando eu falo de desperdício, eu não falo só do dinheiro que você joga fora, só do fisco fazendo, oh yeah, tô com seu dinheiro. Eu estou mostrando que quando você tributa errado, você corre o risco de passar uma imagem para o seu cliente completamente errada. Perco o dinheiro duas vezes, Você perde o dinheiro do imposto, você perde o dinheiro da venda daquele produto e depois você perde de todas as outras vendas daquele cliente, porque você vai perder o próprio cliente. Então perco 3 vezes. Perde 3 vezes. Não são 2 vezes, são 3 vezes. Você vai perder 3 vezes. Não faça isso. Gente, se você está ouvindo isso, não faça isso. Você não pode fazer isso na sua loja. Se você acha que está acontecendo isso, pede uma avaliação gratuita para a nossa equipe. Vamos fazer isso? Vocês estão vendo aqui pertinho da Carol, vocês estão vendo esse QR Code aqui, ó, chique no último? Vocês estão vendo isso? Vocês vão entrar, esse QR Code, ele vai falar com quem? Vamos falar aqui com a equipe. É o nosso? Legal. Gente, então pronto. Carol, mostra aí, Carol. Aqui, ó. Aqui, gente. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Isso. Aqui, gente. Aqui. Aê, esse daí. Gente, acessa esse QR Code. Pede uma análise. Você vai entrar em contato com a nossa equipe. Pede uma análise de como é que está a venda dos seus itens na sua loja. A gente vai te mostrar se você está tributando item desnecessário ou não. E aí você então vai poder tomar uma decisão de querer corrigir ou continuar assim. Eu estou te mostrando o que vai acontecer. Você pode querer corrigir ou não. Você pode querer continuar tributando o feijão sem necessidade, pode querer continuar passando a imagem de careiro, depois você não espanta quando vier outro cliente engolir a sua loja. Mas se você quiser se perpetuar, quer ganhar dinheiro, quer ser eficiente na sua operação, você entra em contato, a gente vai mostrar onde estão as suas ineficiências e você corrige a sua base. Bom, terceiro tópico, agora sim, tópico. Falei de problema operacional, falei de desperdício e agora eu quero falar do oposto, o outro lado dessa moeda, que é o lado quando você não tributa um item que precisaria tributar. O que acontece? Imagina que eu tenho um determinado item e eu acho que ele não precisa tributar. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. É um exemplo interpretativo, é um exemplo complexo, complicado, mas pela literalidade da lei, é um exemplo que a gente pode usar. Imagina carne temperada. Carne temperada paga tributo. A carne que não é temperada não paga tributo. E aí, então, você olha para aquela carne temperada e fala, eu não vou tributar, é carne. É tudo carne, não vou tributar. E aí, quando você não tributa, você coloca o preço achando que
que não tem que tributar. Comprei esse produto por R$10, vou vender ele por 12 e vou ficar com esse dinheiro. Eu vou ganhar R$2, dá 20%, tá ótimo esse produto, eu vou atrair muita gente. Então eu vou ganhar R$2 em cada unidade ou em cada quilo. E aí você bota para vender aquele produto. Quando você percebe, ele, imagina, estou dando um exemplo qualquer, ele tinha 18% de ICMS, tinha 9% de PIS e COFINS, deu 27%, 27% eu estava falando que você ia vender por R$12, 27% de R$12, você, já foi embora aqueles 2 que você adicionou, você comprou por 10, vendeu por 12, você vai gastar mais do que 2, só em tributo. Só que você não recebeu esse dinheiro do seu cliente. Meu Deus. O que acontece é que o seu cliente... Perdi de novo mais 3 vezes. O seu cliente vai achar ótimo. Pensa assim, o seu cliente vai achar ótimo, Ele vai falar, o quê? Vai esfregar a mão, vai dizer, esse produto, não, nossa, por esse preço tá barato. Tá R$12, esse produto normalmente eu encontro por 15, 16, aqui tá 12, porque você colocou um preço sem tributo. Ele vai adorar aquilo. Você já reparou que nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários estados, nos Estados Unidos ele tem, sei lá, 52 estados. E aí ele tem vários estados que tem feriados tributários. Ele tem feriados Eu não tributários. reparei, mas obrigada por me avisar. Você é malandra, você tanto já reparou que já comprou nesses feriados, malandra. Que eu sei. Então, naqueles dias, eles não pagam tributo sobre venda. Eles não pagam tributo sobre venda. E aí você acha o máximo, porque tá baratinho e não sei o que, você leva embora o produto barato. O que acontece, imagina que aqui é como se você estivesse decretando um feriado tributário. Você está vendendo a um preço como se não tivesse um tributo, mas tem. A primeira coisa, o fisco, ao invés de fazer o oh yeah, fiquei com o seu dinheiro, ele vai fazer assim, ó, opa, descobri que ela não pagou o tributo sobre esse. E aí ele não precisa nem ir lá te visitar. Ele manda uma notificaçãozinha eletrônica lá no seu domicílio eletrônico tributário, recebe essa notificaçãozinha e começa a ter que se explicar. De novo, a mesma reunião que eu falei que estava fazendo um pouquinho antes de descer com aquele gestor de TI super conceituado, e ele dizendo assim, olha, a rede de lojas que eu comecei a atender, de cada 10 notificações, 9 viravam autuação, porque eles não resolviam, eles continuavam tributando errado, eles não resolviam os problemas, eles deixavam de tributar o que precisava tributar, e o fisco não deixa passar. O fisco vai atrás desse dinheiro. Assim como quando você paga mais, ele usa o princípio do lançamento por homologação para não falar nada, quando você paga menos, ele usa o princípio da estrita legalidade para poder exigir o tributo de volta. Só que não é só tributo. Se você tinha que pagar R$1 de tributo, agora ele está dizendo é R$1 de tributo, mais 70 centavos, 75 centavos de multa, mais o juro que vai demorar. Se você não pagar agora, quando for para a procuradoria, bota mais 10%, quando for inscrito em dívida, mais 10%. Tá saindo cara essa carne. E vira uma bola de neve, O que você precisa fazer? Você não pode ter desperdício tributando sem necessidade, mas você não pode deixar de tributar os itens que precisam ser tributados. Faça questão de, quando fizer isso, colocar isso no seu preço, essa previsão desse custo tributário dentro do seu preço, dentro da sua margem. O que acontece, deixa eu ver quanto tempo eu tenho mais 5 minutinhos? Gente, eu estou tão controlado no horário, fala a verdade. Vocês estão com orgulho de mim hoje, viu? Pelo amor de Deus. O Jorge está enxugando as lágrimas dele até agora, só quando viu falar que eu já estava com o tempo na mão aqui. Gente, quando a pessoa tributa errado, ela deixa de tributar um item e não coloca isso no preço, a primeira coisa, ela se sujeita a uma penalidade do fisco. Ela está se sujeitando a multa, ela está se sujeitando a penalidade. Ah, é? Então já vai falando. E eu vou deixar para o finalzinho, o pessoal tem mais um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, esse eu vou deixar por último. Antes eu quero responder essas perguntas, e só para finalizar,
O último efeito é você se sujeita a uma multa do fisco. Mas além de sujeitar uma multa do fisco, você deixou de... Ainda que você resolva por denúncia espontânea, você corrige isso, o seu contador foi super diligente, reprocessou a sua venda, refez a sua operação, calculou a guia considerando aquele tributo, você não pegou esse dinheiro do cliente. E aí a sua lancha... Ah, não. Vai embora, porque você pega a sua margem, que você achava que era suficiente, e não foi suficiente. Então você se expõe à multa, e se corrigir para não ter a multa, ainda vai ter um problema de jogar fora todo o seu lucro para poder resolver um problema A dor de cabeça é grande. Vamos para as perguntas? Vamos lá? Vamos lá, Carol. O Helder Binho pergunta assim, PIS e COFINS não é a mesma alíquota para todo o Brasil? Vamos lá. Quem está perguntando? O Helder Binho. Elber Binho. Elber Binho, vamos lá. PIS e COFINS é a mesma alíquota para todo o país? Sim. Se você tiver no lucro real, você vai pagar 9,25. Sabe qual é a diferença? Não é a alíquota que muda, mas você precisa descobrir quais são os produtos que têm essa incidência de PIS e COFINS. Então, existem produtos que a indústria já pagou PIS e COFINS para você, varejista. Existem produtos que nem a indústria, nem o produtor, nem o distribuidor, nem você vão pagar. Existem outros produtos que a indústria paga, o distribuidor paga, mas você, varejista, não paga. Então, você tem uma série de itens que você pode deixar de tributar na sua venda porque alguém já pagou ou porque a lei desonerou para você. Legal? Então, não é uma questão de saber a alíquota. Normalmente, essa dificuldade é muito mais relacionada ao ICMS, né? ICMS que você pode ter alíquotas diferentes, enfim, 18, 19, 25, 27, tem 12, 7, enfim, pode ter várias alíquotas, redução de base, diferimento, substituição tributária, mas PIS e COFINS é uma mesma alíquota. Se você está no lucro presumido, 3,65%. Se você está no lucro real ou no regime não cumulativo, 9,25%. Mas a questão não é a alíquota, a questão é quais são os itens que são ou não tributados. Legal? O Flávio Augusto Pandolfi, ele estava dizendo que é muito difícil, né, no meio contábil, para lançar. É difícil fazer o lançamento quando vem com essa divergência, né? E quando a gente... mandando bonificado é outra tributação. Gente, vamos falar sobre bonificação rapidinho, só para o Flávio. Flávio, vamos lá, vamos tratar desse assunto. Fiscal antes do recebimento. O Flávio está participativo, gostei do Flávio. Flávio, vamos lá. O que acontece? Bonificação, você precisa entender o seguinte. Quando você vai fazer um lançamento de bonificação, e essa nota é uma nota que só veio bonificada, para o fisco isso significa doação. Como doação, você vai dar entrada no seu estoque, pode tomar crédito de 9,25 do PIS e COFINS, e na saída você vai ter que declarar uma receita financeira como desconto obtido por esta doação recebida. Para o fisco, uma nota exclusivamente de bonificação não é chamada de bonificação, é chamada de doação e tem essa tratativa que eu acabei de narrar para você, tá bom? Se você recebe uma nota que tem bonificação junto com compra, para o fisco isso é um desconto na sua compra. Então você pode lançar dentro do seu custo, imagina que você recebeu 12 caixas de um determinado produto, 10 você está comprando, 2 você está recebendo em bonificação. Você vai dar entrada nisso, você vai dar entrada das 12 caixas ao custo de 10. Então só diminui o seu custo, tá legal? É isso aí. Fechado com bonificação. Flávio, Binho, obrigado. Olha, eu quero dizer obrigado para você, obrigado pelo tempo que você dedicou. Se você é varejista, saiba que você precisa prestar atenção na tributação da sua loja. E agora com a Mix Fiscal você tem essa plataforma nova em que, se você é o dono, você vai ter um monte de informação necessária para otimizar o seu resultado ao final do seu mês. Seja tributária, seja comercial, mercadológica, você não pode perder e principalmente não deixa de tributar o que você precisa, não deixa de colocar isso no seu preço, no seu custo
E para ilustrar isso, eu quero encerrar com um videozinho que a equipe preparou. Gente, um beijo para você, Carol. Obrigado por se expor do jeito que você se expõe. Beijo para você, varejista, supermercadista. A gente faz com tudo com muita alegria e prazer de ver você acertando e cada vez crescendo mais. E tendo aquele tipo de feedback que a gente mostrou logo no início, aí, né? Fabiano, obrigado. Jorge, Gabriel, Eliel, Marquinhos. Não se inscrevam, né? Não se esqueçam de se inscreverem na nossa página, né? Nos nossos canais. Nos nossos canais. Se inscreve, nos seguir, participa, no segue e aprende tudo que a gente está participando. Gente, vamos lá para o nosso videozinho. Valeu! Senhor, eu esqueci de cobrar o imposto. Vamos agradecer a participação de todos. A programação continua. A Carol, muito obrigado. Fabrício, muito legal. Essa interação com o pessoal aí que está no chat fazendo perguntas. E eu fico impressionado. Cada vez mais o pessoal se preocupa com a tributação. Afinal, mexe no bolso. Mexe no bolso, né? Mexe no bolso diretamente, né, Fabiano? Ele precisa se preocupar com preço, ele precisa se preocupar com perda, com ruptura, com quebra, com gestão, mas não pode se esquecer de tributação, né? Exato, porque vem a conta. Vem a conta. Vem A conta chega. Vem a conta e aí a gente não vai ter tudo que a gente sonhou. A lancha vai embora, a lancha da Carol vai embora, a caminhonete foi embora, você viu? E eu aprendi a gostar de lancha com um varejista, amigo nosso, né, Fabrício? Que fez live com a gente, tudo, o Anderson Parker. Olha só. Pessoal, então, muito obrigado. A programação continua. Agora nós vamos dar um intervalo para que pontualmente a gente inicie com o nosso próximo palestrante. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e até daqui a pouquinho. Até mais, Valeu, gente. Fabiano, e o obrigada. Marquinho é impagável, saindo todo assim, ó, não vou pagar, eu não vou pagar. Até logo mais, pessoal.